Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural foi o intenso desenvolvimento das artes ocorrido entre os séculos XIV e XVI na Europa e que rompeu com os padrões artísticos medievais. Foi profundamente influenciado pelo desenvolvimento econômico e científico da época e pelas novas perspectivas filosóficas. O renascimento do comércio das cidades e o enriquecimento da burguesia com as grandes navegações e o comércio marítimo permitiram recursos econômicos para que importantes famílias europeias financiassem artistas na produção de uma arte que dialogava com os novos tempos. As pessoas ricas que financiavam os artistas eram chamadas de mecenas. O Renascimento é dividido em três fases, que correspondem aos séculos onde ele ocorreu: o 300, o 400 e o 500. O 300 corresponde ao século XIV, de 1301 a 1400, e foi o momento inicial onde surgiram os valores e padrões que seriam aperfeiçoados nos séculos seguintes. Os artistas que se destacaram nessa época foram Giotto, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. No 400, a cidade de Florença tornou-se o principal centro cultural da Europa. A rica família de Médici governou a cidade durante a maior parte desse período e tornou-se mecena de vários artistas. Destaque para Donatello, Sandro Botticelli e Filippo Brunelleschi. No 500, Roma passou a ser a principal centro difusor da arte renascentista. Destaque para Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. Quadro comparativo entre a arte medieval e a arte renascentista. A arte medieval era teocêntrica, ou seja, Deus é o centro do universo. A arte renascentista era antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro do universo. Na arte medieval era coletivista e a renascentista era individualista. A medieval era religiosa e a renascentista era hedonista, ou seja, valorizava o prazer e a beleza. Na arte medieval se valorizava a fé, no Renascimento se valorizava a razão, o racionalismo. A arte medieval era estática, ou seja, sem ideia de movimento, já a arte renascentista era dinâmica, com ideia de movimento. A medieval era espiritualista, valorizava questões espirituais e a submissão dos homens a Deus, e a arte renascentista era humanista, ou seja, valorizava o ser humano e o seu poder de mudar a história. A arte medieval era profundamente cristã, enquanto que a renascentista fazia o classicismo, ou seja, o retorno à arte grega e romana. O renascimento cultural representou uma ruptura com o pensamento medieval. O desenvolvimento econômico do final da Idade Média permitiu o surgimento de uma mentalidade individualista diferente da mentalidade coletivista medieval. Permitiu também uma maior valorização do ser humano. Renascimento cultural na Itália. A Itália foi o berço do Renascimento devido aos seguintes motivos. O país foi a sede do antigo Império Romano e preservou o acervo daquele passado histórico. Com a queda do Império Bizantino em 1453, muitos intelectuais que possuíam obras gregas e romanas mudaram em definitivo para a Itália, já que esse intercâmbio já existia por motivos comerciais. As cidades italianas prosperaram com o comércio marítimo no mar Mediterrâneo durante a Baixa Idade Média, dos séculos X a XV. Entre essas cidades destacaram-se Florença, Milão, Gênova e Veneza. Daí importantes famílias ricas passaram a financiar os artistas. Giotto, considerado o primeiro pintor renascentista, sua obra guardava muito da religiosidade medieval, mas revolucionava ao transmitir sentimentos humanos nos santos. O uso da tridimensionalidade dava uma ideia de profundidade em suas obras. Entre as mais famosas estão os afrescos de São Francisco, o Juízo Final e o Campanário de Giotto. Dante Alighieri, autor da monumental obra Divina Comédia, que combinava características medievais e modernas. Na obra, Dante descreve uma viagem ao reino dos mortos, passando pelo inferno, pelo purgatório, até chegar no paraíso. Giovanni Boccaccio, autor da obra Decameron, 10 dias, onde descreve 100 pequenos contos narrados por 10 jovens que se refugiavam em Florença, fugindo da peste negra do século XIV. Francesco Petrarca, escritor, autor das obras África e Odes a Laura, onde ele concilia a inspiração greco-romana com a religiosidade medieval. Para muitos, ele é considerado o pai do humanismo, pelos seus estudos do grego e do latim, embora não tenha rompido com as tradições religiosas, mas buscava conciliar a fé religiosa com o poder da ação humana. Filippo Brunelleschi, pintor, escultor e arquiteto, cujo trabalho mais importante foi a cuba da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença. Fra Angelico, pintor cujas obras possuíam um senso de narrativa dramática e expressavam sentimentos. Dedicou-se a produzir uma arte com temas cristãos, a adoração dos magos, São Jerônimo penitente, a Anunciação, etc. Massácio, pintor cujas obras são marcadas por realismo e geometria em perspectiva. Pintava temas ligados ao cristianismo. Suas principais obras são
expulsão de Adão e Eva do paraíso, a Santíssima Trindade e a Virgem com os meninos e os anjos. Sandro Botticelli pintor cujo obra mesclava o mundo greco-romano com o mundo cristão. Entre suas obras mais famosas estão A Tentação de Cristo, A Adoração dos Magos, obra onde fez um autorretrato, O Nascimento de Vênus, obra na qual a deusa romana simboliza a verdade e a pureza. Nicolau Maquiavel escreveu a obra O Príncipe, na qual orientava os governantes a conquistarem o poder e permanecer nele. Seu conteúdo é pragmático e foge de concepções idealistas. Procura retratar a política como ela é realmente e não como deveria ser. Na prática, ele separa a ética da política. A frase usada para representar seu pensamento é: os fins justificam os meios. Donatello foi o mais importante escultor florentino do século XIV, grande inovador de técnicas artísticas, e entre suas obras destaca-se a estátua de bronze de Davi. Rafael Sanzio, pintor cujas obras expressavam delicadeza, suavidade, harmonia, regularidade das formas e cores. Entre suas principais obras podemos citar O Casamento da Virgem, Madonna e o Menino Entornado com Santos e A Escola de Atenas. Leonardo da Vinci, pintor, escultor, engenheiro, cientista e escritor, foi para muitos o maior artista de todos os tempos. Pintou sua obra mais famosa, Mona Lisa, utilizando a técnica do esfumato, que permite reproduzir a textura da pele humana. Além dessa obra, merece destaque A Última Ceia e O Homem Vitruviano. Ele também foi inventor que projetou a bomba hidráulica, o paraquedas e a bicicleta. Michelangelo, pintor, escultor e arquiteto italiano, considerado um dos maiores nomes do Renascimento. Suas obras estão as mais conhecidas da história da arte e chamam a atenção pela perfeição e grandiosidade. Retratou temas bíblicos com maestria. Pintou o teto da Capela Sistina, onde destacam seus afrescos, Criação de Adão e Juízo Final. Esculpiu as obras Pietà, Moisés e Davi. Renascimento em outros países europeus. A formação de grandes impérios coloniais, a descoberta de novas rotas comerciais ligando o Ocidente ao Oriente, contribuíram para o enfraquecimento das cidades italianas e o desenvolvimento de outras cidades europeias. A invenção da imprenta por Johannes Gutenberg facilitou a circulação de ideias durante o século XVI. As ideias humanistas espalharam-se em boa parte da Europa. Nos Países Baixos destacou-se a figura de Erasmo de Roterdã, cuja principal obra, Elogio da Loucura, criticava a sociedade de seu tempo, a Igreja corrompida e defendia a liberdade de pensamento. Ele é considerado um humanista cristão. Na pintura destacaram seus irmãos Jan van Eyck e Hubert van Eyck, pelo uso da técnica da pintura a óleo. Entre suas principais obras está o Retábulo de Ghent. Peter Bruegel, o Velho, pintava a cena do cotidiano popular, uma novidade para a época. Entre suas obras estão O Casamento Rústico, Brincadeira de Crianças, A Dança do Casamento. Hieronymus Bosch pintou cujas obras retratam imagens de pecado, tentação e o medo medieval das punições divinas. Entre essas obras destaca-se As Tentações de Santo Antão. Na Inglaterra temos Thomas More, escritor humanista que produziu uma das obras mais importantes de todos os tempos, A Utopia, onde descreve uma sociedade justa, igualitária e tolerante vivendo no meio imaginário. Era uma crítica à sociedade de seu tempo, mas inspirou muitas pessoas a lutarem por uma sociedade assim. Francis Bacon, autor de Novo Organo, era um grande defensor do método indutivo que valoriza as experiências concretas com objetos com a possibilidade de se alcançar um conhecimento novo sobre ele. É a base das experiências científicas modernas. William Shakespeare, considerado o maior dramaturgo da literatura universal, autor de peças que se imortalizaram no tempo, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, etc. Portugal. Gil Vicente, dramaturgo e poeta considerado o fundador do teatro em Portugal. Em suas peças predominava o pensamento cristão e críticas à sociedade de sua época. Luís Vaz de Camões, maior representante do classicismo português, é autor dos Lusíadas, monumental obra que enaltece o descobrimento marítimo português. Escreveu também uma coleção de sonetos de amor, entre eles o mais famoso é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Na Espanha temos Domênico Theotokopoulos, mais conhecido como El Greco. Sua obra mais famosa é O Funeral do Conde de Orgaz. Miguel de Cervantes, escritor de uma das obras mais lidas da história, Dom Quixote de la Mancha, onde ele ridicularizava os livros de cavalaria que tinham grande prestígio na época. A obra narra a história de um nobre que, de tanto ler contos de cavalaria, confunde a realidade com a imaginação e sai pelo mundo a viver aventuras imaginárias. É seguido pelo seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Na Alemanha temos Albrecht Dürer, pintor, ilustrador, matemático, teórico das artes,
autor de estilogravuras consideradas revolucionárias e de uma impressionante técnica de aquarela. Na França temos François de Rabelais, escritor que defendia a liberdade e condenava a dominação de uma pessoa sobre outras. Sua principal obra é Gargantua e Pantagruel. Michel de Montaigne foi um escritor e filósofo para quem o ideal do equilíbrio era estar em harmonia com o universo e aceitá-lo como ele é. Publicou apenas uma obra chamada de Ensaios, onde suas frases mais famosas ilustram seu pensamento. A melhor coisa do mundo é saber ser você mesmo.